E o Matheus, que é o marido dela, que chamou a polícia 9 horas da noite, que foi o horário que minha mãe viu a polícia e a ambulância passando. Porque no depoimento dele, ele fala o seguinte: a Miriam chegou com a Valícia e ele saiu para ir para o bar. Ele Realmente, viu ele ela, foi ver. ele viu elas duas chegando. Ele viu as duas entrando em casa. Só que no depoimento dele, ele fala que ele voltou em casa e viu a Miriam lavando o quintal. Falando que tinha feito alguma coisa, foi onde ela pegou a moto e deu fuga. Só que não foi assim que aconteceu. Como que aconteceu? Porque depois a gente vai buscando, né? Porque ela assumiu a culpa sozinha. Só que eu tenho 100% de certeza que o Matheus teve participação. Ele que Porque morreu depois que veio agora. o velório. Isso. E para você ver como o destino é tão irônico que ele morreu no mesmo lugar onde ela pegou a Valícia. Na mesma esquina da casa onde minha mãe morava. Ele morreu como? Atropelado. Nossa. Atropelado. Eu recebi a notícia, era 1 hora da manhã, me mandaram mensagem avisando que ele tinha morrido na esquina da casa onde minha mãe morava. Porque quando a Miriam morreu, ou quando a Valícia morreu e a Miriam foi presa, ela falava que amava o Matheus. Que o Matheus era o grande amor da vida dela. Tanto é que no dia do julgamento, a ex-cunhada dela falou pra gente que ela escrevia cartas pra ele quase todo dia. Ele abandonou ela. Ele abandonou, ele falou que não queria mais. Ele começou a fazer tratamento com psicólogo, tomar antidepressivo e tudo mais. Aí ali, ficamos ali, fomos pra funerária. Aí na funerária, porque assim, foi muito comovente o velório Você que também. reconhece o corpo da sua irmã. Não, a gente não fez reconhecimento. Não Porque o precisou. corpo foi de manhã, não precisou. O corpo foi para Barretos, para o IML de Barretos, para fazer reconhecimento. A gente só acompanhou, Tá. fomos até o hospital para minha mãe assinar os documentos, mas a gente entrar dentro para fazer reconhecimento não teve. Aí, no caso, foi eu, minha mãe e meu padrasto. Não teve. Aí a gente voltou e teve o velório. Na hora da escolha do caixão, tava eu, minha mãe, Mas você já meu sabia, padrasto. que as pessoas que estão assistindo não sabem, eu vou dar um spoiler. Você já sabia que o bebê tinha sido tirado da barriga da sua irmã? Do Sim, ventre? sim, sim. Sim, porque ela foi achada no chão próximo ao vaso, enrolado numa A toalha. Cristiane. A A Catarine, Caterine, Caterine. isso, a Caterine estava enrolada numa toalha do lado do vaso sanitário, porque falam que foi dado banho nela, né? Porque a Miriam, na verdade, ela matou a Valícia dentro do banheiro. Dentro do banheiro, não. A causa da morte da Valícia, na verdade, foi estrangulamento. Tá. Foi estrangulamento. Então, a Miriam arrastou o corpo pro banheiro, achando que ela estava desmaiada, mas, na verdade, ela já estava morta. Bom, Aí, mas na vamos escolha voltar. do caixão, Vamos lá no caixão. Daí você vai me contar a dinâmica do crime daqui a pouco. aí ela pegou e falou assim... Aí escolhemos o caixão dela, né? Um caixão branco. E vai escolher o caixão da neném. Aí minha mãe falou assim, tem como pôr as duas no mesmo caixão? Ela falou, aí o cara da funerária falou assim, até tem. Aí minha mãe falou assim, não, então pode pôr as duas no mesmo caixão. Porque a minha mãe lembrou a história da pizzaria. Que a Valícia falou, eu mato e morro por ela. Então minha mãe falou assim, então ela vai ser enterrada no colo da mãe dela. Não vou separar as duas. Aí colocou as duas no mesmo caixão, né? Foi colocada no colo, assim. A gente foi para casa, escolheu as roupas para levar para a funerária e tal. Fomos para Barretos, acompanhamos, né, o translado, voltamos. Aí a moça da funerária falou assim: 10 horas o corpo tá no velório. Quando abriu o caixão, eu vi que a Valícia tinha marcas de unha. Porque naquele ano teve eleição. E se eu não me engano, foi no dia 2 de outubro. E eu votava lá na cidade. Eu fui para Pitangueiras para poder votar. Beto, eu nunca tinha colocado a mão na barriga da Valícia. Eu brigava com ela, eu explicava as coisas, falava, mas eu nunca havia tocado. Eu só toquei na barriga dela, na verdade, que tem até uma foto na minha rede social, que eu fui. Foi logo no segundo dia, depois que ela contou que eu fui para lá marcar os pré-natal dela, eu escrevi com batom na barriga dela, titia babona. Então foi a única vez que eu toquei nela, na barriga dela. Aí eu fui para votar.
E o ônibus para minha cidade só tinha 4 horas da tarde ali na esquina da casa da minha mãe. E o meu irmão, como ele era pequenininho, ele tinha a mania da gente estar sentado assim conversando, ele ficar remedando. A gente falando e ele brincando, sentado no chão. E ela sentada no sofá assim e eu na outra ponta. Só que a Valícia, ela não sentava mais reto, ela só conseguia sentar de lado, porque ela já estava com a barriga muito grande, muito inchada. Aí o Daniel, a gente conversando assim, ela tinha a unha muito comprida. E eu falei assim, ó, você trata de cortar essa unha sua para você acostumar com a unha curta, para na hora de dar banho e trocar a fralda você não arranhar neném. Claro. E ela fez o que eu pedi. Entendeu? São coisas assim que Então você sabia que aquela eu não vou chorar, arranhada, não. aquela arranhada não seria dela tentando parar? Aí na hora que abriu o caixão, eu vi que ela tinha arranhos no pescoço. E eu vi a marca. Ela tinha uma marca rosa, assim, que eu achei que era algum fio de carregador, alguma coisa. Porque, como eu te falei, eu gosto muito da parte de tanato, né? Sim. Do corpo humano. Aí eu vi aquela marca e falei, não, peraí. Pensei, né? A Valícia foi enforcada. E aqui é onde ela tinha a marca, assim, ela tentou tirar, né? E eu vi que ela tinha cortado a unha, como eu tinha pedido. Aí o Daniel imitando assim a gente no chão, a gente conversando, eu pus a mão na barriga dela e falei assim, Fia, você tem certeza que você quer vir para esse mundo de doido? Olha a família que você vai nascer. Aí ela pegou e chutou. Só que eu não senti ela chutar. A Valícia que sentiu que a Valícia fez assim. Eu falei, oxe, tá ficando doida? O que foi? Ela falou assim, não, ela chutou. Aí eu passei a mão na barriga dela de novo e falei para ela assim, ai, falei, Fia, fica aí na barriga da mamãe, porque o mundo aqui fora é muito feio. Falei assim, brincando, sabe? Aí coloquei o tênis, terminei de pôr o tênis e fui pegar meu ônibus e fui embora. E eu tinha mandado fazer umas fraldas bordadas, de vermelho, com uma corujinha vermelha, escrito Caterine. E eu tinha esquecido de levar. Então a Valícia só tinha visto por foto. Aí eu falei assim, da próxima vez que eu vim, você me lembra de trazer as fraldas. Ela, não, tá bom, eu te lembro. Peguei e saí. Aí 10 dias depois aconteceu o que aconteceu. Essa foi a última vez que você esteve com ela? Foi a última vez que eu estive com ela. Mas foi um momento muito feliz. Foi. Aí eu peguei, fui embora, aí aconteceu o que aconteceu, né? Aí eu postei uma foto dela no meu Face. Aí eu falei assim, ó, essa vagabunda matou minha irmã, quem vê ela chama a polícia. Como eu tenho amigos em várias cidades, em vários estados, a foto rodou muito. E antes, era acho que umas 6 horas da manhã, já tinham mandado mensagem falando que tinham visto ela. Onde? Só que não falaram aonde. Ah, tá. Não falaram. Falaram assim, parece que eu vi essa mulher em algum lugar. Aí foi indo tudo, fomos pro velório. As professoras dela foram, os amigos, a cidade inteira foi. Muita gente não foi porque não teve coragem de ver o corpo, porque a neném tava só com a carinha de fora, né? Só com o rostinho de fora, assim. Ah, foi caixão Perfeito, aberto? né? Foi caixão aberto. Porque quando saem as primeiras reportagens, fala que ela tinha levado facadas, mas não teve facada. Foi só um corte para fazer tipo uma cesárea. Ela tentou fazer um parto forçado. Ela tentou fazer uma cesárea. Isso, ela tentou fazer uma cesárea na Valícia. Só que como a causa da morte da Valícia foi estrangulamento, ela perdeu oxigênio, obviamente, a neném também perdeu. Então a Valícia já estava morta quando ela abriu a barriga. Ela chega a fazer, se ela não tivesse morrido na hora, é possível que o bebê tivesse sobrevivido, se ela não tivesse... Como aconteceu, como aconteceu, que aconteceu na grávida de Canelinha, que são anos depois que acontece, não sei quem imitou quem, você já viu? Eu tenho no canal da grávida de Canelinha, que ela mata a antes da moça. Valícia teve um caso. Ah, tem alguns. Antes da Valícia teve um caso em Uberaba, que a criança sobreviveu. E Canelinha também. Foi uma enfermeira que levaram, uma enfermeira e um cara, que acho que ele era homossexual, que levaram a grávida para uma construção e fizeram o parto dela. A criança, aí ela foi para o hospital, a criança sobreviveu, ela falou que era dela. Na de Canelinha também, a menina sobrevive. E ela está viva até hoje. Graças a Deus está viva, mas infelizmente a mãe faleceu. E no caso Mas eu digo assim, o parto foi bem feito? Eu digo, porque as pessoas pesquisam... Não foi bem feito.
Porque eu não posso te falar como foi o corte, porque eu não vi, né? Eu até queria ter visto as fotos da perícia, mas não, como a família, eles não mostram, né? Sim. Não tive acesso. Mas ela só teve um corte. O que o pessoal fala, tanto da funerária que preparou o corpo dela, quanto o médico legista falou, foi só esse corte mesmo. Porque Tá. na hora da reportagem, antes da gente descobrir realmente tudo que aconteceu, fala que teve várias facadas. Não teve. Tanto é que a Miriam deu acho que uns 4, 5 depoimentos. Cada depoimento ela falou uma coisa. Bom, mas vocês estão ali no velório, tá cheio de gente, as pessoas, tem gente que não vai para não ver, e a Miriam sumida ainda. Sumida, porque aí o velório foi na quinta, né? O velório, o enterro foi na própria quinta-feira, a Miriam se entrega na sexta. Ah, tá. Só que nisso, entre a quarta e a sexta, ela aparece prints de conversa dela falando que ela estava bem, que ela estava medicada, que o feto que foi encontrado era dela, que a Valícia tinha ido lá para matar ela. Ela Né? Então ela inverte o conta assim, jogo? ela inverte o jogo. Ela quer dizer que a Ela bebê inverte. encontrada morta é dela, mas e a Teve que fazer barriga exame de dela? DNA. Não, mas peraí, Teve mas que fazer exame de DNA. e a Miriam tinha algum corte? Alguma cesárea? Não. Alguma coisa? E ainda fizeram. Bom, tudo bem, tem que fazer exame de DNA realmente, porque ela podia Ah, ter sumido com a filha da Valícia e ter um da outro Valícia. bebê morto ali. Então, tudo bem, tem uma lógica fazer o exame de DNA. Agora, ela inventou, ela ainda fala que ela que Ela era a inventou. vítima. Ela teve um aborto espontâneo. Que a Valícia foi lá para matar ela. Que ela fala assim que a Valícia estava na cozinha, que a Valícia pediu um copo d'água, que ela virou para pegar a água, a Valícia catou a faca e começou a ir para cima dela. É tanto absurdo que ela fala nos depoimentos dela que a gente fala assim, não, gente, E ela, não é ela quis possível. fazer legítima defesa ainda, gente? Disse que era legítima Inventar. defesa e que ela teve um aborto. Ela teve um aborto ali e ela saiu correndo com medo e ela acabou matando a Valícia. É os depoimentos que ela fala. Ai, que loucura. Aí a gente teve o velório e tudo, pra você ver como que assim, né, independente de tudo, Deus é maravilhoso, né? Teve um momento que eu não saí do lado do caixão, eu não deixei a Valícia sozinha, eu só saía quando alguém pediu uma entrevista, porque eu falava para eles não pegar minha mãe. Eu falava que fosse preciso, mas que eles não pegassem a minha mãe para dar entrevista. A gente tentou dar calmante para minha mãe não aceitava, minha mãe estava muito nervosa. Então eu sempre deixava alguém de confiança do lado, porque tentaram tirar foto, né, da neném no caixão, e a neném estava perfeitinha, perfeitinha, perfeitinha. E a gente tinha colocado um macacãozinho branco e uma manta que minha mãe tinha mandado fazer para ela, com o nome dela também, né, Caterine. Aí então a gente embalou ela ali e ficou só o rostinho mesmo. Aí uma professora levou uma rosa para pôr no caixão. Eu tirei o véu, no que eu fui colocar a rosa na mão da Valícia, eu não sei o que aconteceu, que a mão da Valícia de baixo estava assim, os dedos. Acho que, não sei se ela já ficou enrijecida. Ela Morrer assim, e a de cima, eles tentaram ainda colocar. Então, eu vi que a mão dela de baixo estava assim. Ela, tipo, E garra. fiquei com aquilo fiquei com aquilo na cabeça. Na hora que ela puxou, Aqui. né, enrijeceu. Pus a rosa e tal. Aí teve um momento de oração. Uma moça da igreja lá onde minha mãe frequentava quis cantar um louvor. Então, a gente estava tudo em volta do caixão. A minha mãe estava do lado direito e eu do lado esquerdo, onde estava a neném. E o tempo todo eu passava a mão no corpinho da neném. E eu senti os dedinhos da neném. Tanto é que depois que cantou o louvor, eu estava com uma toalha de rosto, eu pedi para segurarem a toalha assim no caixão, que eu ia abrir o coisa da neném. Então, quando tava só a família ali em volta, vai dar para ver. Beto, a hora que eu vi as mãozinhas da neném, tava assim também, ó. Tava assim. Então, eu acho que do mesmo jeito que a Valícia enrijeceu, a neném acho que deve ter sentido enrijeceu. É coisa assim que não dá pra gente explicar. Mas a neném tava com as mãozinhas assim. Na hora que eu tava passando a mão, eu senti os dedinhos certinho. Então, ela tava muito perfeita. Ela só tinha um risquinho na testa, que a gente não sabe se foi da faca. Pode ser. Era uma faca assim, mais ou menos. Porque da grávida de Canelinha, a menina saiu toda cortada, a bebê. Não, então a gente não sabe se foi a ponta da faca que pegou ou se na hora do desespero dentro da barriga ela se unhou. Sabe quando criança se arranha? Porque a unha dela estava comprida. A unha da neném estava comprida. Então a gente não sabe se foi a ponta da faca ou se foi
a unha da neném. Porque era uma coisinha bem pequenininha, bem um arranhadinho mesmo. Então, vocês ali enterrariam sua irmã e sua sobrinha. Deve ter sido uma cena tristíssima. Foi muito comovente. E ali começaria um novo calvário, que é a busca pela justiça. Primeiro, que ali ainda a busca pela assassina. Depois, a busca pela justiça. E a busca por entender o que aconteceu.